Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição. No programa de hoje nós vamos falar sobre a tomada de Rio Pardo pelos Farroupilhas em 1838, a Batalha do Barro Vermelho e a consequente elaboração, o surgimento do hino rio-grandense ou hino farroupilha. Esse é o nosso tema de hoje. Voltamos em seguida, não saia daí. Para nós entendermos bem, para que a gente monte o cenário de onde surge o hino farroupilha, nós precisamos retornar àquele período do Rio Grande do Sul em que os farroupilhas se levantaram contra o Império Brasileiro. No início, para reclamar de questões políticas, de questões econômicas, de questões militares, de questões religiosas, uma série de questões que eles não estavam concordes com o Império do Brasil. E depois, com a proclamação da República Rio-Grandense, aí sim, uma guerra e uma possibilidade inclusive de desanexação do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Esse período que vai de 20 de setembro de 1835, quando os farrapos invadem Porto Alegre, e se estende até 28 de fevereiro de 1845, quando Davi Canabarro, em nome dos farroupilhas, declara aceita as condições de pacificação em Ponche Verde, lá em Dom Pedrito. Neste período nós vamos ter vários momentos da Revolução Farroupilha. Ela não foi uniforme, não foram os 9 anos e meio, quase 10 anos uniformes, lineares, não. No início, os farroupilhas tomam Porto Alegre e ocupam, além de Porto Alegre, ocupam Pelotas, ocupam as principais localizações do estado, inclusive Rio Pardo, só não conseguem ocupar Rio Grande e São José do Norte. Isso eles não conseguem ocupar. No mais, eles ocupam basicamente tudo o que havia de povoado. Vamos nos lembrar que a região das Missões é uma região muito pouco povoada, quase nada, e a região da Serra, nada. Os italianos não tinham chegado ainda, e os alemães recém tinham chegado. Ainda estavam na parte mais baixa do estado, no entorno do Rio dos Sinos e Porto Alegre, dessas redondezas. Tá? Depois, os farroupilhas perdem Porto Alegre no ano seguinte, em 1836, e a partir dali os imperiais retomam uma série de espaços físicos. E culmina lá em setembro de 36 com a proclamação da República Rio-Grandense por Antônio Souza Neto, lá próximo de Pinheiro Machado, próximo de Piratini, de Bagé. Aí nós vamos ter a instalação da primeira capital farroupilha em Piratini e depois a segunda capital farroupilha em Caçapava do Sul. Neste meio tempo nós temos a invasão de Santa Catarina, a proclamação da República Catarinense lá em 39. Mas o auge militar dos farroupilhas se dá entre 1837 e 1839. Este é o período em que os farroupilhas têm maiores sucessos. É o período em que é formada a esquadra marítima, ou lacustre, melhor do que marítima, né? Por Garibaldi.
quando é invadido Santa Catarina, quando os farroupilhas ocupam grande parte da campanha, tá? E Bento Gonçalves que chega de volta. Bento Gonçalves foi preso em outubro de 1836 e retorna ao Rio Grande do Sul, fugindo do forte na Bahia, um ano depois, em setembro de 37. Com a volta de Bento Gonçalves, e aí ele assume a presidência da República e o comando militar dos farrapos, há um ânimo novo. E eles se animam a tomar uma das fortificações dos espaços mais bem protegidos pelos imperiais, que é Rio Pardo. Rio Pardo, que tem uma história de defesa de território rio-grandense contra os castelhanos, que tem a alcunha de tranqueira invicta por conta disso, uma terra em que Rafael Pinto Bandeira brilhou como o sargento-mor defendendo o território rio-grandense contra a invasão dos castelhanos. A tomada de Rio Pardo, ela se dá pelas forças farroupilhas depois deles cercarem a região e se baterem contra os imperiais que estavam na defesa de Rio Pardo. Isso acontece, a batalha em que define os destinos de Rio Pardo acontece em 30 de abril de 1838. Com a batalha que se estabelece no Barro Vermelho, hoje é um bairro de Rio Pardo, e por isso o nome, o local era Barro Vermelho. Ali havia um posto avançado da defesa de Rio Pardo, no Barro Vermelho. Foi um dia inteiro de combate. No comando dos farroupilhas estava o seu staff mais importante. Lá estava o Bento Gonçalves, lá estava Davi Canabarro, lá estava Antônio Souza Neto. E durante o dia inteiro o combate se desenvolve, há uma série de perdas de parte a parte e os farroupilhas vencem o combate. Os farroupilhas derrotam os imperiais do Barro Vermelho. Os imperiais eram chefiados pelo general Sebastião Barreto e tinham em Rio Pardo várias unidades militares estacionadas em Rio Pardo, na defesa de Rio Pardo. A tropa de cavalaria do Bonifácio Calderon, uma tropa de cavalaria importante dos imperiais, a tropa de infantaria de Xavier da Cunha, e lá estava o 2º Batalhão de Caçadores do Império Brasileiro, que era um batalhão do Rio de Janeiro, mas que se encontrava estacionado em Rio Pardo para fortalecer as tropas imperiais no combate aos farroupilhas. E neste batalhão de caçadores havia uma banda militar. Essa banda militar, ela era chefiada, ela era dirigida pelo mestre Joaquim José de Mendanha, que não era carioca, ele era mineiro, de Ouro Preto, e era o mestre da banda. Com a rendição dos imperiais, houve a apreensão da banda. Os farroupilhas não tinham bandas. Eles apreenderam a banda inteira do 2º Batalhão de Caçadores. E aí, o comando farroupilha determinou a que Mendanha elaborasse, montasse um hino, uma música comemorativa à vitória dos farroupilhas. Isso era comum naquele período da história, não só aqui no Brasil, mas no mundo conhecido, pelo menos, com influência europeia. As vitórias eram marcadas por composições musicais. Então, foi determinado que Mendanha fizesse uma música comemorando a vitória dos farroupilhas.
E Joaquim José de Mendanha cumpriu a tarefa, executou a missão. E no dia 6 de maio de 1838, portanto no ano passado, nós completamos data cheia, né? Em 2018, ele executa em praça pública em Rio Pardo, pela vez primeira, uma marcha, uma música comemorativa à vitória dos Farroupilhas do Barro Vermelho e a tomada de Rio Pardo. A esta música é dado o nome de Hino Farroupilha ou Hino Nacional. O nome, nós vamos encontrar o nome desse hino como Hino Farroupilha, Hino Nacional da República Rio-Grandense, portanto, tá? Como ele é apresentado quando foi publicado, a partitura dele foi publicada pela Federação, e como hino republicano rio-grandense. O jornal La Federação, já na época da proclamação da República no Brasil, publica o hino, a partitura do hino lá da Revolução Farroupilha, com o nome de Himno Republicano Rio-Grandense. E a atual Constituição do Rio Grande do Sul dá o nome do hino de Hino Farroupilha. E a Lei Estadual de 1966 fala em hino rio-grandense. Portanto, eu diria que qualquer denominação que a gente dê está correta, tá? Porque nós mesmos temos uma confusão aí das nossas denominações ao nosso hino. Importante é que ele nasce como uma música somente. Ele não nasce com letra. A letra é colocada depois, e não uma letra, mas 3 letras. A primeira letra é de autoria de Serafim José de Alencastro, que surge logo após, ainda em 1838, e ela tem 3 estrofes e um refrão. O refrão da primeira letra diz assim: da gostosa liberdade brilha entre nós o clarão, da constância e da coragem, eis aí o galardão. Esse é o estribilho da primeira letra de 1938. No ano seguinte, já em 39, o jornal O Povo publica uma nova letra, e publica essa letra com a chamada de Hino Nacional. E essa nova letra não tem autor, é de autor desconhecido. Essa segunda letra mantém praticamente o mesmo estribilho da primeira. A única alteração está na última linha, em que na primeira diz eis aí o galardão, e na letra publicada em 39 diz eis aqui o galardão, e altera as diversas estrofes, aí sim, mas o refrão é praticamente o mesmo. Essa partitura do hino, ela é executada de ouvido. As pessoas foram executando, foram ensinando para outros. A partitura efetivamente escrita, a única publicação, ou a primeira publicação conhecida, é aquela que eu falei antes, do jornal La Federação, com o diretor, sob a direção de Júlio de Castilhos, lá em 1887. E quando esta partitura é publicada com uma terceira letra, uma nova letra. Essa terceira letra, de autoria de Francisco Pinto da Fontoura, ele tem 2 alcunhas que nós encontramos na história.
uma que dá o designativo a ele de Chiquinho da Vovó, e uma outra designação é de O Poeta dos Farrapos. Aí é que surge a terceira letra publicada. Evidentemente que ela já circulava com as outras duas. Mas sobre a definição da letra, como isso se deu e as consequências disso, nós vamos falar no nosso próximo bloco. Voltamos em seguida. Voltamos nos caminhos da história, falando hoje da tomada de Rio Pardo, a Batalha do Barro Vermelho, que aconteceu em 30 de abril de 1838, a consequente rendição dos imperiais, a apreensão da banda do 2º Batalhão de Caçadores, a ordem a que Mendanha, o mestre da banda, executasse o hino, e este hino, que começa com uma música comemorativa à vitória dos farrapos e passa para a história como sendo o nosso hino farroupilha. As três letras conviveram durante a primeira parte da República, inclusive no Rio Grande do Sul, quando os hinos eram executados. Em vários escritos, vários autores citam as três letras indistintamente entre 1889, quando foi proclamada a República, até 1933. O que acontece em 1933? Em 1933, o interventor do estado do Rio Grande do Sul é Flores da Cunha. O Brasil já estava sendo dirigido politicamente por Getúlio Vargas, que havia tomado o poder em 30. Cada estado tinha um interventor federal. No Rio Grande do Sul, Flores da Cunha. E Flores da Cunha decide, seu governo decide, fazer uma grande comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, que aconteceria em 1835. Tinha surgido lá no início dos anos 20, pouco antes, 10, 15 anos antes, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, integrado por estudiosos, por pessoas que se dedicavam a estudar a história do Rio Grande do Sul, os seus feitos, as suas façanhas, a própria Revolução Farroupilha e tal. E o Instituto Histórico e Geográfico recebeu a missão de definir qual das três letras do hino seria a letra oficial. E o Instituto Histórico e Geográfico definiu como a terceira letra, a terceira conhecida, a de Chiquinho da Vovó. Essa terceira letra, portanto, ela passa a ser a letra oficial do hino rio-grandense em 1933 e vai até 1966 com essa definição do Instituto Histórico e Geográfico, mas sem uma lei. Não havia uma lei estadual que assim definisse. Havia, na verdade, o reconhecimento do que o Instituto tinha definido. Em 66, o deputado Getúlio Marcantônio, um deputado tradicionalista, Getúlio Marcantônio tem na sua biografia, por exemplo, a realização do Rodeio Internacional da Vacaria. Ele tornou o Rodeio de Vacaria como internacional. Ele foi patrão do Rodeio de Vacaria. Ele tem uma participação importante no movimento tradicionalista gaúcho, especialmente no período pré-MTG, que culmina com a criação do MTG exatamente naquele ano de 1966. Pois naquele ano é publicada a lei que regulamenta os símbolos cívicos do Rio Grande do Sul: a bandeira, o brasão de armas e o seu hino. Esta lei, ela
traz uma novidade para aquele hino farroupilha. Ela exclui uma das suas estrofes. A segunda estrofe do hino é excluída. Essa estrofe, ela já gerou uma série de polêmicas, uma série de manifestações ideológicas, de cá e de lá. Ouçam o que ela dizia, essa segunda estrofe, que não existe mais oficialmente, mesmo que se encontre por aí em alguns lugares ainda essa estrofe escrita, ok? Mas ela oficialmente não faz parte do nosso hino. Ela dizia assim: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Pois bem, essa estrofe foi eliminada, ficou a primeira e a terceira. Eu tive a oportunidade, em 2002, entrevistar Getúlio Marcantonio, que nessa época já cuidava da sua estância, né, em Encruzilhada do Sul. Ele se dedicava à área campeira, criação de gado, criação de ovelhas em Encruzilhada do Sul. E eu o entrevistei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E perguntei a Getúlio Marcantonio por que da retirada dessa estrofe do hino rio-grandense. E ele me respondeu da seguinte forma: uma nação não canta as glórias e as virtudes de outra nação no seu hino. Vou relembrar o que diz lá: entre nós reviva Atenas, é outra nação, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. É fácil de entender. Nós deveríamos cantar: entre nós reviva o Rio Grande, para assombro dos tiranos, sejamos gaúchos na glória e na virtude gaúchos. Ou seja, uma nação canta as suas virtudes e as suas glórias. O ufanismo dos hinos é para a nação que o adota e não para outras nações. Então é compreensível. Alguns políticos, alguns sociólogos, alguns historiadores chegaram a levantar a possibilidade de que a retirada dessa estrofe seria para não porque diz para assombro dos tiranos, que os tiranos seriam naquele momento, 1966, né, seria uma referência a militares ou uma referência a governos totalitários. Não foi isso que Getúlio Marcantonio me disse. O argumento dele é muito simples: um hino serve para cantar as glórias do seu povo. Portanto, o hino rio-grandense, que a Constituição do Estado dá o nome de hino farroupilha, tem 2 estrofes e 1 estribilho. Está oficializado desde 1933, a lei que o regulamento é de 1966, tá? E a data que ele foi elaborado é da época farroupilha, sendo que a sua primeira publicação oficial se dá em 1887 no jornal A Federação. Esta é a consequência mais importante da Batalha do Barro Vermelho, daquele momento importante da Revolução Farroupilha no ano de 1838. Nós vamos encerrar esse nosso programa de hoje ouvindo o hino rio-grandense. E convido a que todos prestem atenção na letra, coisa que normalmente nós não fazemos. Normalmente nós cantamos sem pensar no que estamos cantando. A letra do hino rio-grandense é uma letra
que merece ser lida, merece ser absorvida, como a aurora precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. O estribilho diz: mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E a estrofe seguinte, derradeira: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. E este termo escravo não tem absolutamente nada de referência à escravidão ou à situação de escravidão que houve no Brasil. Povo que não tem virtudes acaba por ser escravo em qualquer lugar do mundo. Pessoa sem virtude está pronta para ser escrava. Encerramos aqui ouvindo o hino rio-grandense, esse nosso programa Nos Caminhos da História. Voltamos na semana que vem.